A paz do Senhor, meus amados jovens de Timbiras e demais jovens que nos assistem pelo canal da Igreja Assembleia de Deus em Timbiras. Sob a coordenação do nosso pastor-presidente, pastor Paulo de Albuquerque Santos, e o nosso co-pastor, pastor Antônio Wilson Silva de Paiva, eu, diácono Walter Monteiro, estarei aqui comentando a lição de número 6, da lição dos jovens, que traz como tema o encontro com Deus. Essa lição, que nesse segundo trimestre de 2020 vai falar sobre tempos de conquista. O texto do dia está em Josué, capítulo 5, versículo 15, que diz assim: Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou e disse-lhe: E diz meu Senhor ao teu servo. A síntese da nossa lição, ela diz o seguinte: ninguém que tem um encontro com Deus permanece da mesma maneira. Você, jovem, já procurou ter um encontro com o Senhor? Você, meu jovem, já procurou saber como permanecer na presença de Deus? Então, os objetivos dessa lição de hoje, primeiro é mostrar os preparativos para a tomada de Jericó, entender as circunstâncias em que Deus apareceu a Josué e refletir a respeito do significado do diálogo entre Deus e Josué. O texto bíblico, acompanhe aí na sua Bíblia, está escrito em Josué capítulo 5, versículo 13 a 15, que diz assim, versículo 13: E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na sua mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse-lhe ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor ao teu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Na introdução da nossa lição, nós vamos ver o seguinte, que encontros com Deus são sempre marcantes, pois ninguém sai da presença do Eterno com a mesma maneira. Moisés teve um encontro com o Senhor no deserto, onde viu uma sarça que ardia em chamas, mas não se consumia. Então, Deus bradou dizendo que não se aproximasse, antes tirasse as sandálias dos pés, porque o lugar em que estava era terra santa. Lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 4 e 5. Tal encontro marcou o início da sua liderança junto aos hebreus. Veremos que com Josué, de maneira semelhante, o Altíssimo também teve um encontro inesquecível. Aquele soldado eframita, servidor de Moisés, precisava saber quem realmente estava no comando. O Senhor se revela a Josué para fortalecer-lhe a fé, pois haveria muitas guerras e muitas terras a serem conquistadas. Antes de entrarmos na nossa lição, nós pontuamos aqui alguns pontos sobre o encontro de Deus com Moisés e Josué. Algumas curiosidades. Primeiro, eles estavam no início de uma tarefa difícil. Segundo, quando Deus se encontrou com eles, eles ficaram curiosos com o que viram e com quem viram nas mãos de quem se tratava, mas não sabiam de quem se tratava. Terceiro ponto, chegaram voluntariamente perto da visão. Quarto ponto, Deus lhes revelou a sua identidade. Quinto, foram advertidos a ficarem com os pés descalços.
Sexto ponto, dialogaram com Deus, conversaram com Deus. E sétimo ponto, são revelações marcadas por símbolos comuns, uma vara de pastor e uma espada de guerreiro. A antessala da batalha é o primeiro ponto da nossa lição, e o primeiro item desse primeiro ponto diz o seguinte: Josué busca a vontade de Deus. Diante da responsabilidade histórica de fazer uma das maiores de todas as guerras, Josué se retirou sozinho, certamente para refletir, orar e estabelecer estratégias. Nesse momento, um príncipe do exército do Senhor lhe apareceu com uma espada desembainhada. O que significa essa espada desembainhada? Era uma demonstração de que havia chegado o tempo do juízo sobre os cananitas. Quantas abominações contra Deus foram cometidas por aqueles reinos? E agora o Todo-Poderoso iria expulsá-los de uma terra que emanava leite e mel e dar à terra sua herança. Israel jamais teria conseguido se estabelecer como nação e manter a identidade nacional se os cananitas continuassem sacrificando crianças, adorando astros celestes e animais, praticando feitiçarias, bem como praticando toda sorte de impiedade e buscando a destruição dos hebreus. À medida que a injustiça dos amorreus tinha se completado, Deus faria algo a respeito. Então, veja bem que posição você está tomando diante de Deus, porque a espada de Deus pode ser desembainhada a qualquer momento. Ponto 2, fala que Josué visita o lugar da batalha. O comentador fala que o campo de guerra é uma necessidade para quem está no comando. Por isso, Josué saiu do acampamento em Gigal e deslocou-se até o pé de Jericó. Está lá no versículo 13. Ele deveria andar por toda aquela terra, pois onde ele colocasse os seus pés, o Senhor lhe entregaria o lugar. Vemos com isso que uma batalha, ela exige ações coordenadas. E é por isso que em nossas lutas, Deus nos deixa responsáveis por algumas ações, como orar, jejuar e adorar a Deus. Visitar o campo de guerra e traçar estratégias era responsabilidade de Josué. Entretanto, fazer desmaiar os ânimos dos adversários, derrubar as muralhas e conceder a vitória seria a responsabilidade do próprio Deus. Então, Deus, ele age de acordo com as nossas necessidades. Porém, nós devemos fazer a nossa parte. Nós precisamos fazer esse reconhecimento, essa visita ao campo de batalha. Josué, ele busca aqui no item 3 uma visão estratégica, né? Ele estava convicto de que deveria dar o seu melhor, esforçar-se, como se tudo dependesse dele, mas confiava que o sucesso da sua empreitada dependia exclusivamente do Senhor. Assim, ele unia a ação humana e a dependência divina. Josué, cheio de fé, conforme está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 30, no afã de colher informações para a batalha, levantou os olhos e olhou em busca da visão estratégica correta. O texto hebraico, na passagem aqui mencionada, ele utiliza o verbo nazar, que pode ser traduzido por levantar, erguer, dando a ideia de que Josué buscou enxergar o todo, não apenas a particularidade das muralhas. Então, o servo de Deus, ele precisa ter essa visão do todo. E a lição, ela fala que durante a época que os hebreus estavam no Egito, eles foram, como escravo, eles pisavam barro, e isso só se faz olhando para baixo, mais especificamente para os pés. Nesse instante, porém, o líder ergueu os olhos para o horizonte
visualizando as dificuldades, mas igualmente as conquistas que estavam na sua frente. E após a palavra de Deus, relata que ele olhou, com o uso da palavra ra, que pode ser traduzida como considerar, examinar, inspecionar, perceber, observar. Josué, enquanto olhava, considerava as hipóteses, examinava os caminhos, inspecionava as probabilidades, ele percebia os percalços. Em nossas lutas, sejam elas grandes ou pequenas, jovens, não esqueçam disso. Não devemos agir com imprudência, mas atentar claramente para, em tudo, esperar a resposta de Deus. Então, isso é o que nos faz o resumo desse ponto. Então, tem uma reflexão aqui. Se Deus tinha prometido dar vitória, por que se preocupar com estratégias de guerra? Qual é o segredo da gente se preocupar com as estratégias? A gente precisa compreender nessa lição qual é a nossa função enquanto ser humano aqui na Terra e qual é a função de Deus, a ação divina. Mas não se esqueça, em nossas lutas não devemos agir com imprudência, achando que a gente é o melhor, achando que a gente é forte, mas a gente precisa atentar claramente para o Senhor dos Exércitos, observando a palavra de Deus, ouvindo os nossos pastores, ouvindo os nossos líderes, para que possamos ter vitória, assim como Josué teve vitória ao entrar em Jericó. No item 2, Deus se revela a Josué. Vai falar, no primeiro ponto, a característica do Senhor dos Exércitos. Para Moisés, em Êxodo 3, Deus se apresentou como eu sou o que sou. Agora ele se declara por intermédio do seu anjo como o Deus Todo-Poderoso na guerra. Na verdade, você sabe o que significa isso, jovem? Isso significa que a expressão eu sou o que sou indica que o nosso Deus será o que for necessário que seja. Inclusive, o Senhor irresistível e poderoso na guerra, como está escrito lá no Salmos 24, verso 8. Dentre tantos outros títulos mencionados nas Escrituras. A denominação Senhor dos Exércitos, por exemplo, seria utilizada frequentemente por muitos profetas, conforme as referências aí embaixo. O item 2 do segundo ponto fala perto de Deus. Josué, ao ver o príncipe do exército com a espada na mão, da mesma forma como Moisés agira ao ver a sarça ardendo, aproximou-se daquele ser singularmente maravilhoso, mesmo sem saber quem era. Porém, Josué certamente tinha o desejo de ter experiência com o Senhor. Mas o que ele não sabia é que seria naquele momento. E você, jovem, você tem essa curiosidade, você tem esse desejo de ter experiência com o Senhor? Esse desejo latente de conhecer e andar com Deus sempre esteve presente na vida daqueles que se notabilizaram como heróis da fé nas Escrituras. Nos dias atuais, igualmente, o Eterno procura os verdadeiros adoradores para adorá-los, para colocá-los em lugar estratégicos. O que aconteceu com Noé, com Jó, com Moisés, com Josué, com Davi, com Daniel, dentre muitos outros que andaram perto do Altíssimo e foram alcançados a lugares de honra e distinção. Certamente sucederá com a geração de servos de Deus nos dias odiernos, desde que haja submissão total ao senhorio de Cristo. O terceiro item do segundo ponto fala sobre um novo tempo marcado agora pela espada. No evento da sarça ardente, vemos que Deus chamou Moisés para libertar da escravidão egípcia o seu povo. Então, Moisés pediu um sinal a Deus e o Senhor lhe perguntou:
que é isso na tua mão? Lá em Êxodo capítulo 4, versículo 1 e 2. Mais tarde, podemos ver que em quase todos os milagres, sinais e prodígios ocorridos na terra do Egito e no deserto, a vara de Moisés e também a de Arão, em certas ocasiões, foram instrumentos para a glória divina. Porém, agora, quando o príncipe do exército do Senhor aparece a Josué, em suas mãos não havia um cajado, mas uma lança. Isso significa que um novo tempo se inicia e um novo foco desse período seria a conquista pela espada, conduzida pelo príncipe do exército do Senhor e também pela lança de Josué. Está lá em Josué capítulo 8, versículo 18. A conquista da terra exigia esforço do homem. Pense bem no resumo desse ponto. Deus escolhe e prepara os seus servos para que cumpram os seus propósitos. Mas também não se esqueça que Deus escolheu Josué e o preparou para que ele ajudasse os hebreus na conquista da terra prometida. Se Deus te escolheu, jovem, se Deus te preparou, Ele vai querer que você exerça alguma função na sua missão aqui na terra, na sua obra aqui na terra. Amém? O terceiro ponto, Deus fala a Josué. E o primeiro item do terceiro ponto da nossa lição vai falar sobre a falta de discernimento espiritual. Veja só, Josué, quando ele perguntou, até com uma certa ousadia, lá na visão, ao príncipe do Senhor: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Veja bem, meus amados irmãos, Josué, ele visitava frequentemente a tenda da congregação com Moisés. Ele atravessou o Mar Vermelho, o Rio Jordão, ele presenciou as pragas do Egito e os milagres do deserto. Ele viu o Monte Sinai fumegar pela presença divina, mas ainda ele não conseguia identificar ali o anjo da parte do Senhor. Tal fato nos mostra o quanto precisamos de discernimento espiritual. Veja que Josué passou por tudo isso e ainda não conseguiu identificar o anjo do Senhor. E a lição, ela recomenda: peça ao Senhor que Ele conceda discernimento espiritual, para que você saiba diferenciar aquilo que é divino do que é carnal ou do que é maligno. Josué como adorador de Deus. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, Josué teve aos pés de Jericó a confirmação da presença de Deus e de seu exército celestial nas muitas batalhas que ele e o seu povo teriam de enfrentar. Nós não estamos sozinhos em nossas batalhas, pois Deus e os seus anjos lutam em nosso favor. Josué, a presença do Senhor, o adora. A adoração é um gesto de gratidão, de reconhecimento de quem Deus é e do que Ele pode fazer ao nosso favor. Seja um adorador jovem, seja um verdadeiro adorador, porque Deus quer abençoar a tua vida. O terceiro item do terceiro ponto vai falar sobre essa expressão: tira as sandálias dos teus pés. O príncipe do exército do Senhor só pediu uma coisa a Josué: descalça os sapatos dos teus pés. Tal ordem indica apenas uma coisa: reverência ao Senhor, pois Deus é santo. Ele exige santidade e reverência daqueles que se aproximam dele. Sem reverência e consciência de quem Deus realmente é, não podemos ter uma vida de comunhão com ele. A santificação, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, é a vontade de Deus para o seu povo. Ser santo significa ser consagrado,
separado do mundo, a fim de ter comunhão com Deus. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Como reflexão desse último ponto, nós temos aqui o seguinte: por que Deus pediu a Moisés e a Josué para tirar as sandálias dos pés? Por que Deus quer que você tire as sandálias dos seus pés? Por que Deus quer que você se santifique na sua presença? Porque o nosso Deus, ele é santo. A presença de Deus, amados, ela santifica qualquer ambiente, emergindo daí a necessidade de lhe prestar reverência, representado no ato de tirar as sandálias dos pés. Como conclusão da nossa lição de hoje, chega-se o seguinte, que todo líder precisa, antes de começar qualquer empreendimento de fé, ter um encontro marcante com Deus. Moisés e Josué desfrutaram dessa experiência e no final de suas histórias ficou evidente como vale a pena investir tempo na presença do Senhor. Nesses momentos de revelação, eles absorvem a visão correta de suas responsabilidades. Deveriam se esforçar para serem coadjuvantes e Deus, o protagonista das conquistas e vitória do seu povo. Lembre sempre disso. E agora aqui nós vamos para a revisão, nosso questionário. Primeira questão, pergunta: conforme a lição, quem apareceu a Josué ao pé da cidade de Jericó? Um anjo, um príncipe do exército do Senhor. Josué reconheceu imediatamente se tratar do anjo do Senhor. O que então ele perguntou? Josué, ele não reconheceu imediatamente que era o anjo do Senhor. E aí ele perguntou: és tu dos nossos ou tu é algum soldado inimigo? Segundo a lição, por que Josué visitou o campo de batalha antes do conflito? Para conhecer, porque conhecer o campo de guerra é uma necessidade indispensável a um comandante, a um chefe de batalha. Qual foi a única coisa que o Senhor pediu a Josué? E tira as sandálias dos teus pés. E quinto, o que significa ser santo? Significa ser separado para uso exclusivo do Senhor. Então, meus amados jovens de Deus, fiquem com Deus e até a próxima lição.